Nessa entrevista especial de sexta-feira dos 60 Minutos, eu vou trazer uma empresa que está na Bolsa de Valores do Brasil, uma das principais empresas da Bolsa de Valores do Brasil. Ela é a companhia número 1 no seu setor. E alguns números: mais de 70 mil clientes de todos os portes em mais de 40 países, 11 centros de desenvolvimento. Um terço das companhias listadas na B3 são seus clientes. Tem 12 unidades de relacionamentos com clientes e 11 franquias consolidadas espalhadas pelo Brasil para atender clientes nos 38 territórios franqueados. Eu estou falando da TOTVS. A TOTVS, que é a companhia número 1 em sistemas de gestão no Brasil. E para falar sobre a TOTVS e apresentar essa empresa que está por trás do ticker, eu tenho o prazer de conversar com 2 representantes da empresa, que é o Rafael Chiocchetti, diretor executivo da TOTVS em Santa Catarina. Rafael, muito boa tarde. Boa tarde, Arthur. E o diretor de varejo e distribuição da TOTVS, Eloy Assis. Eloy, muito boa tarde. Boa tarde, Arthur. É um prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria primeiro de uma explicação para quem está nos acompanhando, tanto pelo rádio quanto pelo YouTube, sobre o que a TOTVS oferece, que tipos de sistemas e que tipos de soluções que a TOTVS oferece, porque a TOTVS é daquelas empresas que a gente vê propagandas e vê materiais da TOTVS. A marca da TOTVS é muito chamativa, inclusive pelo detalhe do não é um U, é um V no lugar do U, né? É aquele estilo, acho que é grego, a origem. Mas qual é a participação da TOTVS no mercado? O que ela oferece para as empresas? Vamos lá, Arthur. Deixa eu tentar dar um resumo, porque é bastante coisa mesmo. Sim. Mas a gente tem esse nome, inclusive, até porque o nome remete um pouco a essa completude, né? O nosso nome TOTVS aqui foi ideia do nosso fundador, que é uma palavra que vem do latim, na verdade, que quer dizer tudo ou todos, né? E acho que ele tenta remeter um pouco a esse senso de completude de portfólio que a TOTVS tem. Mas o que a TOTVS tenta no final do dia, e acho que a gente tem feito isso com bastante sucesso, levar soluções para as empresas poderem tocar os seus negócios, né? E a gente começou muito no mundo do sistema de gestão. O pessoal às vezes chama de ERP, sistemas para gestão integrada, etc. E a gente tem evoluído bastante para a gente poder completar cada vez mais essas ofertas com sistemas que ajudam as empresas a vender mais, a vender melhor, a poder alcançar os seus clientes em outros lugares, a gente poder, inclusive, até oferecer integrações com soluções financeiras para que os clientes possam ter melhor retorno sobre os seus trabalhos financeiros e possa ter mais margem no final do dia. Então, a gente vem trabalhando com soluções para empresas, soluções tecnológicas para B2B, para a gente poder ajudar as empresas de todos os portos, todos os tamanhos, a performarem cada vez melhor, crescerem cada vez maior nesse Brasilzão nosso. E algo que eu já vi como um status quo é que a TOTVS e outras empresas muito conhecidas desse ramo, elas são empresas que oferecem serviços apenas para grandes corporações. Então, para valer a pena ter um sistema da TOTVS na sua empresa, você tem que ter 500 funcionários, 10 unidades diferentes, tem que ser algo muito, muito grande, porque são sistemas muito caros. Eu gostaria de ouvir de vocês qual que é a abrangência da TOTVS, em que mercados que a TOTVS atende? É apenas para grandes corporações mesmo? Então, Arthur, acho que esse é um ponto bem interessante aí de comentar. A gente está aí na linha de frente mais da parte comercial e do atendimento ao cliente. Não, isso aí, assim, quase vamos dizer que seja um mito aí, né? Na realidade, a gente atua em todos os segmentos das micro e pequenas empresas, com uma marca de software específico para elas, até para as pequenas, médias e as grandes corporações. Então, assim, você vai estar, às vezes, num pequeno restaurante aí na tua cidade e você vai encontrar TOTVS lá dentro, numa pousada, numa pequena indústria de 30 funcionários que está iniciando as operações, ele já vai estar podendo operar com as nossas soluções. Varejo, né? O Eloy está aqui, a gente tem milhares de clientes que possuem uma ou duas lojas somente, né? E que usam soluções que permitem que eles usem tecnologia para buscar resultado e produtividade muito parecido com o que uma grande rede de varejo que tem 100, 200 lojas ou que uma indústria que tem 500 funcionários, né? Para a gente é muito legal ver essa jornada, né? Muitas vezes de alguns clientes que iniciaram com a gente 20 anos atrás, de indústria ou de serviços, com 30 funcionários, e hoje tem 3 mil,
e continuam operando a mesma solução, o mesmo software, claro que com uma outra implementação, com uma outra consultoria, com um pouco mais de robustez, mas eles não precisaram sair da plataforma. Então, a gente atua realmente em todos os segmentos, e na realidade acho que a gente é muito forte realmente nessas empresas familiares, nas empresas que estão começando, que estão buscando tecnologia e que querem adquirir o seu primeiro software de gestão. Com certeza a TOTVS é uma escolha garantida para eles aí. Quando se fala em sistema de gestão, existe a gestão financeira, que é o que as pessoas pensam normalmente, que é entrada, saída, contrato, nota fiscal e tal, e existe também, dependendo da empresa, uma gestão que às vezes é até mais impactante do que a própria gestão financeira, que é logística, estoque, num varejo, por exemplo, não no varejo que o Eloy atende, mas no varejo do comércio. Às vezes a empresa tem 20 unidades, tem 20 lojas diferentes da mesma empresa, e aí organizar esses fluxos é muito importante. A TOTVS, ela tem um atendimento 360, ela consegue atender todos esses tipos de gestão de uma empresa? Consegue, Arthur. Na verdade, acho que um dos pontos que a gente tem tido bastante sucesso é justamente porque a gente tem atendido diversos segmentos de mercado. Então, a gente tem soluções de gestão que vão para educação, saúde, indústria, o varejo de lojas, né, e vários tipos de varejo de lojas. Então, você vai passando por vários, até mesmo serviços financeiros, você vai passando por várias verticais de empresas. E acho que o grande sucesso que a gente tem tido é exatamente isso. A gente ir além da questão de só a gestão financeira, aquela questão de, eu tenho software para a tua gestão do financeiro, fiscal, contábil, aquela coisa mais padrão que todo mundo tem, e a gente tem se especializado realmente em ter soluções que são vocacionadas para cada uma dessas verticais. Então, a gente tem soluções, se é uma escola, por exemplo, a gente tem uma solução voltada para atender adequadamente o processo de escola, vai cuidar da matrícula dos alunos, vai cuidar dos boletins de nota dos alunos, etc. Então, são os processos que aquela empresa precisa para rodar. Você vai chegar no varejo, então a gente vai ter solução que vai atender a frente de caixa, o PDV à venda, emissão do cupom, né, o controle do estoque lá atrás, depois fazer o inventário no final do mês. Então, todas essas soluções, então, quando a gente fala de gestão, é realmente a gestão de ponta a ponta. Não é só aquela gestão financeira que às vezes o pessoal fala, vou ter um sistema que vai controlar aqui meu contas a pagar, meu contas a receber, meu fechamento de caixa, etc e tal, vai sair no DRE. É isso, sem dúvida nenhuma, e a gente foi muito conhecido por isso no começo da nossa jornada aqui enquanto empresa, mas a gente cresceu muito e hoje a gente atende 12 verticais diferentes de mercado, cada uma com soluções vocacionadas. Como o Rafa falou, às vezes um hotel para poder fazer o check-in dos visitantes. Então, todo esse tipo de público a gente consegue atender, cada um na sua vertical, dentro de soluções que são voltadas para esses segmentos. A gente chama do core business, né? A gente sabe que a empresa hoje, ele está buscando alguma coisa que atenda ao core business dele, né? É difícil ir num cliente que ele vai estar me preocupado só com a contabilidade, o faturamento, né? Eu vou lá numa indústria, ele quer saber como é que eu vou conectar as máquinas deles com o planejamento da produção dele. Indústria 4.0, então a gente está lá no chão de fábrica com ele. Então, assim, hoje, o core business é o que puxa realmente o diferencial da TOTVS para dentro dos outros softwares de gestão que tem por aí. Então, em cada um desses 12 segmentos que a TOTVS escolheu, que é praticamente o mercado inteiro, a TOTVS foi bem corajosa nesse sentido, aí a gente atua muito forte dentro do core business de cada segmento dele. Quando a gente fala de sistemas de gestão, eu divido em duas caixas principais, que os sistemas, eu não sei quais são os nomes técnicos, mas para mim é o sistema que tu instala, e o SaaS, que é o sistema por assinatura, que aí você entra pelo navegador e tal, que é algo que até pouco tempo até existia, mas não era muito recorrente, né? Eu lembro quando eu entrei na faculdade, lá nos anos 2005, eu entrei na faculdade, o Photoshop, você comprava o Photoshop, o Windows você comprava o Windows e ficava, não tinha mensalidade, você comprava o produto e ficava com ele. Hoje em dia eles são SaaS, né, que são serviços, são Softwares as a Service, como serviço. A TOTVS, ela trabalha em que modelo? São sistemas que são ligados à máquina do cliente, ou são sistemas que ele acessa pelo navegador que estão na nuvem da TOTVS?
A gente tem os dois, Arthur. A gente, na verdade, oferece soluções nas duas modalidades, né? E acho que tem muito mais a ver com uma dinâmica dos negócios, das empresas, de como elas buscam comprar o software, porque o que nós estamos descrevendo aqui é a compra de uma licença, quando você descreve, Isso. né, a compra de um software por licença, um software de caixinha, por assim dizer, que às vezes a gente fala, mas tem isso e tem o que a gente chama de SaaS, não é muito diferente de um aluguel de software. Então, são modalidades diferentes de você consumir software. O SaaS também está muito ligado a esse conceito do software que roda na nuvem, que roda, né, no browser, etc. e tal, mas não necessariamente. Existem também modalidades de aluguel de software que rodam em todo tipo de lugar. Depende muito da necessidade do cliente, daquilo que ele precisa. A gente tem conseguido evoluir e crescer porque a gente tem também oferecido soluções nas diversas modalidades que os clientes precisam para cada uma das suas necessidades. Então, hoje, não dá para dizer que a TOTVS trabalha só com um ou só com o outro, muito pelo contrário, a gente trabalha com todas as duas modalidades que você citou e em várias indústrias diferentes que a gente opera hoje. E tem tem algum ponto, algum tipo de tamanho de empresa que é mais o SaaS e um outro tamanho que é mais esse sistema focado na máquina, ou grandes empresas usam o SaaS? Porque na minha cabeça o SaaS me parece coisa mais para pequena empresa, algo menos modular, menos personalizável, digamos assim, enquanto o outro, para colocar no sistema, que as grandes empresas têm o seu sistema, tem a sua nuvem, digamos assim, né? Tem a sua central de inteligência, não é? Tem para os dois, tem os dois modelos para todo tipo de empresa? Exatamente, né, Arthur? A gente tem as duas situações exatamente porque as necessidades não dependem só do tamanho da empresa, e sim um pouco da estratégia de cada uma delas, né? Às vezes a grande empresa vai para a nuvem, vem para um modelo SaaS com a gente porque ele está buscando reduzir o investimento e trazer isso para a despesa, porque ele não quer adquirir uma série de equipamentos. Ele traz para a gente por segurança de dados, né, segurança de informação. TOTVS investe milhares de reais, milhões de reais, na realidade, em segurança. Então, a gente consegue oferecer, até para uma grande empresa, uma segurança maior do que ele vai ter dentro de casa com uma equipe própria. Ele quer escalabilidade, porque ele cresce, ele compra empresas, então ele não quer ter que adquirir de novo, ele quer ter velocidade nisso. Então, ele vai para o SaaS e vai para a nuvem. O pequeno, ele vai por, às vezes, outros motivos, por comodidade, por não ter uma infraestrutura, não querer instalar e ter uma equipe interna. Então, ele busca da gente a mesma modalidade, o SaaS e a nuvem, mas buscando outro tipo de serviço agregado, né? Então, como o Eloy falou, além da gente ter o sistema instalado na casa do cliente lá adquirido, que é o on-premise, ou o SaaS, a gente também no SaaS tem diferentes modalidades, né? Uma grande companhia quer ter mais autonomia no uso, na atualização, ele tem. Uma pequena companhia quer comodidade. Eu quero entrar e emitir a minha nota e desligar o meu computador depois. A gente também oferece os dois serviços para cada tipo de solução e cada tipo de mercado. E eu complementaria um pouquinho, dizendo também, Arthur, cada vez mais a gente tem visto que as empresas elas têm se preocupado cada vez mais em como é que eu coloco tecnologia para tocar bem meus negócios, mas eu foco no meu core business, então uma empresa de educação focada em educação, de varejo focada em varejo, saúde focada em saúde, e menos ela gastando tempo com tecnologia enquanto fundação, enquanto commodity, né? Então, elas têm ido para a nuvem, mesmo as empresas maiores, têm ido para as modalidades de SaaS, mesmo as maiores, porque elas conseguem se incomodar menos com as questões mundanas de dia a dia, do tipo, puxa, o meu servidor, a minha atualização de versão, etc. e tal. Ele vai delegando isso realmente para um grande parceiro de confiança, que é onde a gente quer estar, é onde a TOTVS está se posicionando, para ser esse parceiro de confiança das empresas, de provedor de tecnologia, né? A gente fala muito na expressão Trusted Advisor, que a gente usa bastante para refletir essa vocação que a gente entende, para justamente eles poderem confiar e falar, não, eu vou deixar aqui com a TOTVS a minha nuvem, vou deixar com a TOTVS o meu software, ele cuida para mim, ele administra, ele atualiza, eu cuido de tocar o meu negócio e fazer o meu negócio crescer e voar bem, sem eu ter que gastar tempo e energia com isso. Então, isso tem sido uma proposição muito atrativa e por isso que, inclusive, as modalidades de SaaS têm crescido mais no mercado ao longo do tempo do que as modalidades mais tradicionais de licença, onde aí o cliente toma toda a responsabilidade pelo ambiente, pela infra, pela atualização, pela instalação dele, que no SaaS é muito mais tranquilo. Uma outra questão que me vem em mente é que cada empresa tem as suas particularidades, e não só os setores, mas as empresas mesmo, e principalmente as empresas pequenas, por não ter uma estrutura tão profissionalizada, muitas vezes, ser o próprio fundador que acaba gerindo a parte financeira,
muitas vezes eles fazem algumas adaptações, fazem meio que do seu jeito, e muitas vezes precisariam de alguma adaptação no sistema de gestão. O quanto que é personalizável um sistema da TOTVS, por exemplo, porque tendo milhares ou milhões de clientes, deve haver um limite, não dá para fazer on-demand para cada cliente, né? Como é que vocês trabalham essas questões? E também, já emendando, como é que vocês trabalham implementações que venham de sugestões de clientes? Perfeito. Quer comentar, Rafa? Desculpa. Não, acho que eu ia comentar assim, acho que essa é para ti, né? Diretor de produto, tá contigo. O cara, deixa eu falar do desafio. Deixa eu falar do desafio, que não é fácil, não. Mas pois é. Assim, primeiramente, Arthur, a gente, como eu te falei, né, cada vez mais as empresas vêm buscando focar no seu core business, então elas também entendem que fazer, às vezes, personalizações para elas acaba voltando contra elas ao longo do tempo, porque isso aumenta muito o que a gente chama de TCO, né, o Total Cost of Ownership, que é o custo de propriedade, porque ela tem que investir em fazer a personalização, depois ela tem que investir em manter aquela personalização ela mesma, né, então, por mais que, e aí, simplificando a minha resposta, que os nossos sistemas sim comportem essa possibilidade, né, os nossos sistemas eles são montados como plataformas, onde você tem os módulos padrão que fazem o que tem que fazer, mas eles permitem um nível de personalização que você mesmo como cliente desenvolver sobre as nossas soluções. Muitas das nossas soluções têm isso e viabilizam esse tipo de cenário. Mas, de novo, a gente vê cada vez mais os clientes fugindo de ter esse tipo de personalização e se limitando estritamente àquilo que eles chamariam de meu diferencial competitivo, que é onde eventualmente faz sentido. Porque para que você vai personalizar um processo de gestão de fluxo de caixa? Né? Para que você vai personalizar um processo de contas a pagar? Ou mesmo numa escola, para que você vai personalizar uma questão de gestão de matrículas? Né? Não é aí que talvez esteja o seu diferencial competitivo enquanto empresa. Então, muitas vezes está no seu atendimento, na maneira como você se relaciona com seus clientes, na maneira que você fala com eles, etc. e tal, que também é viabilizado por tecnologia, sem dúvida nenhuma, e aí talvez tenha assim, um espaço de personalização. Né? Tecnicamente, a gente hoje é capaz de prover plataformas que permitem tanto que o cliente use o standard, né, quanto ele personalize o que ele precisar. Mas cada vez mais a gente vê que essas personalizações acabam se voltando contra a própria empresa e ela acaba hoje preferindo cada vez mais sair das personalizações e usar o mais standard que ela puder, para que ela possa ter capacidade de evoluir com mais velocidade, porque a gente, como TOTVS, é exatamente o que você falou. Se eu fosse tentar atender cada uma individualmente, eu ia virar uma mega gigantesca software house desenvolvedora privada de milhares de empresas. Não é a nossa vocação. A gente está querendo fazer softwares que realmente alcancem mercados e que possam crescer em todos esses mercados com bastante robustez, atendendo às necessidades que são comuns a esses mercados e que a gente entende que os clientes estão buscando exatamente isso. Eu quero alguma solução que me traz o gabarito já pronto para poder operar, sem eu ter que ficar pensando no fundamental, no arroz com feijão do meu segmento. E aí eu foco naquilo que é de diferencial, naquilo que me faz diferente do meu concorrente, e não focar no básico. E esse básico bem feito a gente tem conseguido levar mais e mais através das várias verticais que a gente atende. E sobre... Isso. Rapidamente, acho que esse é um dos focos da gente estar nessas, você comentou ali das 18 unidades, das regiões, da gente estar próximo do cliente para ensinar ele a isso, né? Quais são as práticas que tem dentro do software, porque muito do que às vezes o cliente quer customizar dentro de uma solução, TOTVS ou não, é por falta de conhecimento um pouco mais aprofundado do software que ele está utilizando. Então a gente tenta estar próximo dele, né? Como a gente está aqui em Santa Catarina com diversos escritórios, pessoal local, para mostrar para o nosso cliente as novidades, mostrar o que tem lá dentro para que ele customize e desenvolva o mínimo possível e use ao máximo uma solução padrão que a gente desenvolve. E sobre as implementações no sistema padrão, no sistema standard, imagino que muitas ideias venham de clientes, talvez tantos clientes vieram com a mesma dificuldade, apresentar de uma maneira diferente, aí encontra-se uma nova solução. Como é que é essa questão da evolução do sistema? Como é que vocês tratam essas novas demandas? Porque o mercado está cada vez mais... tá cada vez evoluindo. A gente está falando agora, por exemplo, do Pix automático. Com certeza vai ter que ter uma função nova, se já não tem na TOTVS, para o tal do Pix automático, né?
É isso, Arthur. Eu acho que você pegou um ponto super interessante. Fazer produto de tecnologia é um desafio monstruoso, porque a gente está sempre tentando balancear uma série de interesses, né? A gente está tentando balancear o interesse daqueles que já são nossos clientes, daqueles que a gente gostaria que fossem nossos clientes, e até de entendimento do que o mercado está demandando desses clientes nesses segmentos. E isso é desafiador, porque realmente a gente tem hoje várias verticais, cada uma trabalhando dentro do melhor entendimento do que aquele segmento precisa, para a gente poder antecipar, eventualmente, tendências como essa que você falou, do Pix automático e outros para dentro das soluções, até mesmo antes do cliente pedir. Então, isso a gente trabalha num processo de roadmap muito bem azeitado, que a gente publica regularmente as nossas intenções de evolução de produto e a gente acompanha de perto para garantir que essas coisas saiam dentro do que os clientes esperam, mas também com uma escuta muito ativa aos clientes. Né? Então a gente costuma trazer cliente para dentro de casa, a gente faz as sessões de bate-papo onde a gente realmente tenta levantar e escutar eles. É difícil a gente escutar 70 mil clientes, todos individualmente, mas a gente sempre tenta fazer comitês e comunidades, e isso também é uma força muito grande das nossas unidades regionais. Você pega realmente uma operação como a de Santa Catarina, ela está muito mais próxima dos clientes, eles conseguem ouvir com muito mais precisão e trazer para a gente, às vezes, já um refino muito grande, dizendo, olha, os clientes estão pedindo A, B, C, D, F, e em vez de eu ficar desenvolvendo um customizado para aquele cliente A, o B ou C, a gente entende que é uma demanda de mercado, a gente incorpora no produto e a gente vai desenvolvendo. Então, esse é o parte da rotina nossa natural de produto. O fato é que o produto nunca para. A gente está sempre correndo atrás de garantir que ele evolua de acordo com o mercado. E uma das coisas que o SaaS tem sido mais bem visto com bons olhos é por causa disso. Porque aí, em vez do cliente comprar uma licença que ele instala e ela está congelada no tempo, com o SaaS ele está constantemente ganhando essas evoluções como parte do produto que ele está investindo com a gente. Tá? Então, esse é muito do desafio que a gente tem, mas é um desafio que faz com que fazer software para mercados como os nossos, tão diversos como o nosso, seja tão interessante. Agora eu quero abrir um ponto diferente, porque a TOTVS, ela apresenta no seu relatório de desempenho, na sua apresentação institucional, ela apresenta o que eu entendi aqui como 3 braços, que é a gestão, o BIS Performance e o TechFin. Aí eu queria que você explicasse como é que funcionam esses 3 braços da TOTVS. Quem estava falando até agora era basicamente a parte de gestão, né? Que é a questão do ERP e tal. Como é que funcionam esses outros 2 braços? Quando a gente comentou ali, né, da parte do financeiro, lá que a gente está falando lá do back-office, que a gente fala, né, contabilidade, financeiro e o core business de cada negócio, a gente está falando de gestão. Em gestão, a gente ainda tem outras soluções ali dentro, que a gente tem de automação de processos, de BI, de workflow e mais uma série de soluções ali dentro. O que a gente percebeu que faltava no mercado, uma empresa que conectasse isso tudo? Porque para uma operação de uma empresa andar, independente dela ser uma manufatura, um varejo, um serviço, ele tem que ter gestão, ele tem que ter dinheiro e ele tem que ter vendas. Aquela dimensão que você comentou de business performance é exatamente isso. Como a gente ajuda o nosso cliente a vender mais? Como é que a gente está lá fazendo o marketing digital desse cliente? Como é que a gente está lá descobrindo quem é o público-alvo dele, quem é o possível consumidor, ajudando ele a direcionar as vendas dele? Como é que ele vende via internet? Então, a gente vende soluções de marketing digital, de e-commerce, de gestão logística para isso, pagadoria, tudo que está relacionado ao processo de fazer o cliente vender mais e estar mais perto do seu cliente. E conectando tudo isso, a gente vem com a TechFin para dar realmente as soluções de crédito para esse cara. Então, você falou em Pix. Então, a gente tem lá a TechFin, lá no Pix, dentro do sistema de varejo que o Eloy faz, lá na frente da loja, do PDV, do caixa do supermercado, do caixa da distribuidora, da loja de moda, por exemplo. Ou também o Pix que ele vai fazer, o cartão de crédito que ele vai pagar lá no site de compras dele, que ele desenvolveu junto com a gente. Ah, eu preciso de crédito para curto prazo, capital de giro. Então, a gente tem soluções de capitais de giro que rodam dentro do... Aí, voltando lá para a gestão, que rodam dentro do back-office do cliente, do financeiro, analisando os dados deles, claro, com a autorização do próprio cliente, para fornecer taxas e entendendo melhor o que ele faz. Seja para isso, para empréstimo consignado de funcionário, para capital de giro, para desenvolvimento de novos negócios dentro da companhia. Então, são os 3 pilares, né, que tornam aí, eu acho que a TOTVS única no segmento de tecnologia no Brasil, porque ela consegue estar sendo o Trusted Advisor de tecnologia do cliente, abordando todas as etapas do processo de gestão dele, financeiro e vendas.
Mas, e efetivamente, Arthur, essas duas novas dimensões significou realmente a entrada da TOTUS em novos mercados endereçáveis que a gente até então não atuava, justamente para a gente poder ajudar os clientes nas jornadas deles de desafios fora do âmbito de gestão, ou seja, a gente entende que tudo está integrado com gestão, quer dizer, a gestão é o ponto fundamental, a pedra fundamental do funcionamento da empresa, mas gestão é ótimo e o pessoal precisa garantir que os números estão bem controlados, mas ele precisa vender mais. Então, como é que eu ajudo ele a vender mais? Como é que eu ajudo ele a achar os clientes dele? E esse lado é o que a gente chama de business performance, por exemplo. São soluções de tecnologia para ajudar nesse desafio. Techfin, como é que eu ajudo ele a conseguir crédito barato? Como é que eu ajudo ele a conseguir soluções financeiras efetivas que ajudam ele a ter uma operação mais rentável no final do dia, mais livre de custos financeiros no final das contas, ou que efetivamente consegue alcançar mais possibilidades de venda e mais possibilidades de concessão de crédito. Então, você vê que, na verdade, elas se complementam. São todas, na verdade, eram muitas coisas que muitos dos nossos clientes, às vezes, já buscavam, só que, às vezes, buscavam fora da TOTUS, e a gente viu que tinha uma oportunidade muito grande da gente trazer isso para cá também, porque muitos clientes não só querem ter as soluções, como eles querem isso tudo integrado com o RP deles, eles querem isso funcionando sem dor de cabeça. Na maioria das vezes, eles preferem um parceiro que ajuda eles na jornada de ponta a ponta de tecnologia, independente se ele precisa de tecnologia para gerir os negócios, para crescer os negócios ou para tornar os negócios mais rentáveis. Daí nasceram essas duas novas divisões que já estão tendo bastante sucesso, crescendo bastante e ajudando a gente a ter os resultados que a gente vem tendo nos últimos anos. E que eu imagino que, falando com o pessoal do back office da TOTUS, é facilitar muito a vida, né? Do que no lugar de ter que adaptar as duas APIs da TOTUS com a de algum sistema de pagamento da TOTUS com algum CRM, já está adaptado. Então, se o cliente quiser, ele pode ir atrás de outra solução que ele entenda melhor, mas se ele quiser ir pela conveniência, fica dentro da TOTUS. A TOTUS traz a solução completa. É isso, a gente sempre fala que a gente tem que ganhar a batalha pela qualidade dos nossos sistemas, então a gente quer levar nossas soluções sem dúvida, a gente entende que levando elas já integradas, a gente ajuda também a baixar o TCO do cliente, a baixar o custo de propriedade, porque se ele tem que manter duas integrações, isso é custo para ele, e a gente pode diluir esse custo nas nossas próprias soluções, mas ao mesmo tempo nunca tirando a liberdade do cliente de perseguir os caminhos dele, a gente sempre entende que nem sempre a gente vai ser tudo para todos, né? E daí o nosso papel de Trusted Advisor fica ainda mais importante. A gente tem que poder ter essa confiança do cliente na gente, de que efetivamente ele vai buscar em nós a melhor solução que for possível e a gente vai sempre oferecer aquilo que a gente tiver para atender ele da melhor forma possível. Há no Brasil um estado semelhante à Califórnia, não só pelas praias, mas também pelo foco em tecnologia, que é Santa Catarina, de onde a gente está falando. E eu queria muito ouvir de vocês da integração da RD Station. Começou com resultados digitais, foi em 2021 adquirida pela TOTUS. Era já um fenômeno em Santa Catarina, muita gente especulava quando é que a RD ia entrar na Bolsa de Valores e acabou a TOTUS indo lá e adquirindo. Como é que foi a integração da RD, o que foi buscado e como é que foi a integração da RD junto a esse universo da TOTUS? Acho que, Arthur, assim, isso veio muito ligado com isso que a gente está comentando, né? Com essa ânsia, essa angústia da TOTUS de querer mostrar mais para o seu cliente, trazer mais soluções, ajudar ele a estar mais presente no mercado onde ele atua. E a gente viu a RD como a nossa grande porta de entrada nesse nicho de soluções para ajudar o nosso cliente a ser mais visto no mercado, vender mais e ter mais produtividade de vendas. Então, foi a maior aquisição que a TOTUS fez nos últimos anos, né? A RD é o nosso braço, é o principal eixo do Business Performance, né? Então, as soluções de Business Performance estão hoje todas ligadas à RD Station. Ela continua um fenômeno, ela continua crescendo. A gente acabou de sair de um evento em São Paulo dela semana passada, que circularam 22 mil pessoas por dia no evento para falar de marketing, para falar de vendas digitais. Foi um negócio absurdamente legal. E a gente está dando muito foco nisso, né? Depois que a TOTUS adquiriu a RD já adquiriu mais de 10 empresas para completar esse portfólio. Então, assim, sem dúvida, a nossa grande alavanca de crescimento em Business Performance é a RD, é uma grande aquisição. Uma outra questão, e aí para fechar, que eu sei que o tempo de vocês é controlado, e aí eu já reforço o agradecimento aqui por os dois terem destacado esse tempo na agenda para conversar com a gente, é sobre o mercado de sistema de gestão no Brasil. Ele ainda é muito pequeno, tem inclusive nas apresentações que a TOTUS faz, em várias pesquisas que saem,
comparando com outros países, comparando com a própria OCDE, ainda há um investimento baixo em sistemas de gestão no Brasil, ainda é muito feito por planilhas de Excel, ainda é muito feito de maneira mais manual a gestão. Por que isso? Como é que vocês entendem isso e como é que vocês entendem que vai evoluir esse mercado no Brasil? Olha, Arthur, a gente vê, na verdade, que é uma questão intrínseca de mercado, que o Brasil ele ainda está um pouco atrás de outros países mais desenvolvidos em termos de investimento em tecnologia em si pelas empresas. E isso é onde a gente entende que tem uma oportunidade muito grande de crescimento de gestão, né? Então, muitas vezes a gente é perguntado se gestão, a gente já atingiu o full potential, do que poderia trazer essa dimensão, etc. A gente acha que está muito longe, exatamente por causa do que você disse. As empresas brasileiras, elas ainda têm, muitas delas, necessidade de se profissionalizar mais na gestão dos seus negócios, coisa que os pares de outros mercados mais maduros, mercado europeu, mercado americano, etc., eles já avançaram muito mais, então a média de investimento em tecnologia dessas empresas, como um percentual da própria receita delas, é maior do que a gente vê aqui nos pares brasileiros, latino-americanos, de outros países que estão em desenvolvimento. Ou seja, eu não diria que é um problema local nem nada. Eu acho que é um momento de país, onde a gente está ali evoluindo, o país segue evoluindo, a gente vê a gente crescendo, as empresas crescendo, e sempre os desafios de sempre, e acho que o que a gente acredita é exatamente isso, que todo mundo pode crescer e a gente tem que ajudar eles a chegar lá. O papel da TOTVS é como é que a gente está junto nessa jornada, e por isso que a gente está muito tranquilo e muito disponível para a gente poder levar soluções de gestão para ajudar no crescimento das empresas nesse momento em que elas estão cada vez mais olhando e falando, puxa, o que me trouxe até aqui não vai me levar para o próximo passo. Né? Até agora eu vim com planilha de Excel e está tudo bem, mas agora eu estou ficando grande, é muito do que a Rafa disse. A gente tem clientes que entraram aqui com 5 funcionários, 7 funcionários, agora estão com 3.000 funcionários, é um orgulho para a gente poder ter sido parte, estar sendo parte da jornada dessas empresas, e passa por isso, passa para a gente ajudar esse Brasil enorme, que tem tanta possibilidade de crescimento realmente, no momento em que eles falam, poxa, como é que eu dou meu próximo passo? Como é que eu saio aqui dessa empresa mais amadora, etc., eu viro algo mais profissional? A gente quer estar lá para poder sustentar eles na hora que eles precisam de sistemas de gestão, sistemas de business performance para vender mais e também operações de crédito que a gente possa apoiar. E para fechar, a gente está falando de uma empresa listada na Bolsa, e eu gosto sempre de ouvir da gestão dessas empresas, como é que esse fato influencia nas decisões, na dinâmica da empresa, o fato de estar na Bolsa, ou seja, tem sócios a centenas ou milhares espalhados pelo Brasil acompanhando o desempenho de vocês. Como é que isso interfere no dia a dia da empresa? Isso te traz uma exigência muito maior de governança, um acompanhamento muito mais rigoroso de metas, de orçamentos, de controle de informação, de gestão de pessoas. Então, assim, eu acho que isso é um negócio que agrega muito para uma empresa brasileira, tá? Eu venho de uma das adquiridas da TOTVS, estou com a TOTVS desde que ela fez o IPO na Bolsa, e eu vejo quanto isso foi importante para a TOTVS ser a empresa que ela é hoje, né? Quando você joga uma empresa na Bolsa de Valores hoje, como nós estamos lá no novo mercado, o maior índice de governança que você pode ter é o quadro onde a gente se enquadra dentro das empresas da Bovespa, da B3, né? Isso é muito bom para a nossa gestão. Então, assim, obriga que a gente seja mais maduro, que a gente tenha mais controle, que a gente evolua de uma forma mais estruturada, organizada, para que a gente possa garantir que o investidor vai ter o retorno dele. Então, assim, acho que isso é uma coisa que, se mais empresas brasileiras fossem para a Bolsa de Valores, como é nos Estados Unidos e outros países, com certeza, mesmo empresas menores, elas iam ter a oportunidade de melhorar a gestão delas e crescer mais rápido e de forma mais consistente. Eloy Assis, diretor de varejo e distribuição da TOTVS, muito obrigado pela atenção com a gente e pela participação aqui nos 60 Minutos. Obrigado a você, Arthur, teus ouvintes aí, o pessoal assistindo no YouTube, foi um tremendo prazer estar aqui com vocês, estou à disposição para o que a gente quiser falar no futuro. Conversei também com o Rafael Chiocchetti, diretor executivo da TOTVS Santa Catarina. Rafael, muito obrigado pela participação e por ter aberto a TOTVS para a gente. Arthur, obrigado pela presença aí no teu programa, está trazendo a gente também aí para o público. Valeu, muito obrigado. E essa foi a entrevista especial dessa sexta-feira, mais uma empresa da Bolsa apresentada aqui nos 60 Minutos.
É um prazer trazer esse tipo de empresa para cá, para você conhecer o negócio sempre de apresentar e quebrar aquela ideia de que é só especulação, é só vai, volta, vende e compra. Não, tem empresas na Bolsa de Valores, tem empresas por trás, tem negócios e negócios que movem a economia. Eu fiz questão de trazer mais um aqui, que é a TOTVS, a líder do Brasil em desenvolvimento e em aplicativos, em sistemas de gestão, e também mostrando que essa tecnologia também evolui. Sistemas financeiros, sistemas de marketing, sistemas de e-commerce, porque os negócios estão evoluindo assim, cada vez menos segmentados, cada vez mais unificados para trabalhar tudo junto como uma coisa só, a famosa gestão 360. Espero que você tenha gostado. Para quem está acompanhando pelo rádio, com essa entrevista eu fecho 60 minutos de hoje. Depois do intervalo você acompanha mais uma edição do programa do Avesso. E para quem está acompanhando pelo YouTube, espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo também, que ajuda bastante o YouTube a entender que é um vídeo que acrescentou alguma coisa para você e que deve ser disseminado como o conteúdo informativo que ele é. E também fique à vontade para passear pelo canal dos 60 Minutos, tem muitas entrevistas como essas, muito legais, mostrando empresas, mostrando grandes cabeças, grandes inteligências do mercado financeiro. E eu fico por aqui, até a próxima entrevista especial. Até mais.